Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Alcel Pro Saúde, sempre com você. Eu, Zildete Montiel, fico com você até às 13 horas, numa hora inteirinha de informação sobre a sua saúde. Alcel Pro Saúde proporciona para você sempre o melhor. E hoje eu vou conversar com o Dr. Marcelo Vanucci Leocádio. Ele é responsável pelo agendamento de genética e aconselhamento de genética no DNA Life. Ele tem treinamentos em universidades e instituições internacionais. Ele fez cursos, e treinamentos na University of North Texas Health Science Center at Fort Worth, nos Estados Unidos, com o Dr. Arthur Eisenberg. Também trabalhou com Myriad Genetics na empresa de pesquisa tecnológica, com a única potente mundial para diagnóstico molecular precoce do câncer de mama, colo de útero, próstata e outros cânceres. Também Salt Lake City, nos Estados Unidos, com o Dr. Mark Stubble. Centro Transfusionale Ospedale di Ravenna, Itália, em Ravenna, com o Dr. Baldini, e nos períodos de 93 a 99 na FBI, Federal Bureau of Investigation, em Washington, Estados Unidos, relacionamento técnico com o Dr. Donald Kerr. O Dr. Marcelo Vanucci Leocádio realmente está muito mesmo, extremamente enfronhado com a genética. E ele vai contar o que a genética é capaz de fazer pela sua saúde. Ele faz, como eu já disse, aconselhamento genético. Vamos saber do que se trata. Boa tarde, Dr. Marcelo Vanucci Leocádio. Boa tarde, Gilberto. Tudo bem? Tudo bem, como vai? Eu vou bem, é um prazer estar aí presente com os seus ouvintes na Showtime e espero poder auxiliá-los a compreender melhor o que a genética pode fazer por cada um de vocês. Ah, que coisa boa. Vamos saber então o que faz o geneticista e o que é esse aconselhamento genético. Vamos lá. Muitas pessoas não entendem realmente o que faz o geneticista, acreditam que ele trabalha somente com o exame de paternidade ou com a parte de reprodução humana. Ele faz isso também. Mas a função básica e principal do geneticista é descobrir a causa e a origem das doenças. Nós conseguimos descobrir a origem das doenças com até 50 anos de antecedência, com a precisão de 99,9995%, e com isso evitar o desenvolvimento dessa doença ou postergar o desenvolvimento dessa doença. O geneticista ele age sempre de maneira multidisciplinar, coordenando os outros médicos, conforme a própria indicação da portaria 199 do Ministério da Saúde. É ele que coordena e trabalha em conjunto com todas as outras especialidades. E o que é o aconselhamento genético? O aconselhamento genético é dividido em algumas etapas que incluem uma anamnese inicial, questionários, diagnósticos, exames complementares para a formatação de um diagnóstico correto e para avaliação de como vai ficar a saúde dessa pessoa nos próximos 50 anos. Então, o senhor pode me dar alguns exemplos desses exames e atendimentos pelo geneticista? Claro, vamos lá. O que eu vou falar para vocês agora vai parecer um pouco complexo, porque existem somente 17 geneticistas atuando clinicamente no Brasil. Olha! Apesar da obrigatoriedade, só existem 17. E essa portaria 199 que citei agora há pouco, ela é de janeiro de 2014. Então é tudo muito recente aqui no país e no mundo também. Exemplos de atendimento de exames. Quando alguém quer emagrecer, por exemplo, que procuram as áreas mais procuradas no mundo inteiro, normalmente o paciente ele pode ir a um endócrino, pode ir a um nutricionista, e eles vão fazer as anamneses, as análises gerais, para saber o que aquele paciente precisa para emagrecer. Entretanto, eles não conseguem, não estou denegrindo eles, pelo contrário, que nós trabalhamos em conjunto, mas não conseguem, sem uma ferramenta genética, de uma maneira mais profunda. Por exemplo,
Um dos exames mais atuais que nós temos hoje chama-se DNA-FIT. O DNA-FIT é um exame que é feito uma única vez na vida. Então o paciente não vai fazer esse exame mais de uma vez, uma única vez na vida. O que ele faz? Ele confronta idade, sexo e ancestralidade. Nós temos um biobank, um banco geral de dados genéticos do mundo inteiro. E tudo que eu vou falar aqui agora, esse exame faz. Ele consegue dizer com precisão, de 99,9995%, qual que é o tipo de dieta recomendada para o paciente. Se é mediterrânea, rica em baixos carboidratos, rica em baixas gorduras, balanceada. Silvete, veja bem, as dietas não podem ser iguais para todos. É verdade. Eu também sempre achei isso. Se nós somos pessoas únicas, por que o feijão serve bem para o João e vai servir bem para a Maria? Nós somos pessoas únicas, Deus nos fez assim. Então ele consegue ver o tipo de dieta recomendada, ele consegue ver as necessidades nutricionais de diversas vitaminas como A, B, E, C, K, B1, B12, B6. Não é dosagem, é quanto você precisa daquelas vitaminas. Vou dar um exemplo claro. A população em geral, ela sabe que a vitamina C é um importante antioxidante, evita envelhecimento, e também sabe que vitamina C é importante para evitar gripes e resfriados. É muito recomendado e todo mundo deve tomar, não, né? Isso, pois é, exatamente não. Né? Também a população sabe que vitamina C em excesso você acaba não absorvendo e é eliminado na urina. Essas informações passam na televisão há muito tempo, tudo isso é verdade. Mas é o que você falou, não é recomendado para todo mundo. Um exemplo. Doses elevadas de vitamina C em algumas pessoas após análise podem reduzir dislipidemia, que é a gordura no sangue, podem evitar diabetes e podem evitar Alzheimer. Falei, olha, que show, né? Nossa, muito. Mas para algumas pessoas, elas podem causar aterosclerose e câncer. Então, quem é você? Então, por isso a importância de saber se você pode ou não pode tomar essas dosagens. No mesmo exame de DNA-FIT, ele consegue saber qual tipo de exercício é ideal para você ganhar massa magra. Por exemplo... Ah, que ótimo. Então, eu queria saber uma coisa. Uma criança pode fazer esse exame e a mãe pode criar o seu filho desde pequeno já com tudo que ele pode e ele não deve comer? Excelente pergunta, Judete. Sim. Né? Claro que ele não age em comum, não é sozinho. Eu vou explicar, tem mais coisas, né? Uhum. Mas como você pode fazer exame na criança assim que ela nascer, que a gente faz tanto com saliva com sangue, ele vai fornecer um manual de mais ou menos 50 a 70 páginas, dizendo o que essa criança deve fazer, ou comer, ou como deve comer. Um exemplo prático na minha vida pessoal. Eu, geneticamente, eu tenho uma deficiência natural de vitamina D, e me causou uma artrose com meus 49 anos de idade. Se eu soubesse disso quando era criança, e quando tivesse, esse exame não existia quando era criança, né? Se eu soubesse disso, eu não teria tido essa artrose. Então, você sabendo o que você pode ter, aonde você pode desenvolver, porque exames genéticos, eles calculam a possibilidade de desenvolvimento. Se você souber desses fatores, você não tem essa doença. Então, de igual modo, uma pequena criança também fazendo o exame, ela vai saber como evitar doenças no futuro. Sim, esse mesmo exame, por exemplo, do DNA-FIT, ele calcula com essa precisão de quase 100% se a pessoa vai ser cardiopata ou diabética, e se for, o que tem que fazer para que isso não aconteça. Nossa, Judete, uma informação super importante que as pessoas elas não entendem. Existem 3 fatores, 3 pilares para o desenvolvimento de uma doença. Básico, resumidamente, né? Nós temos genético, estilo de vida e nutricional. Se o paciente tiver uma predisposição genética, mas se nós cuidarmos do estilo de vida e nutricional, as chances de desenvolver as doenças são pequenas, são muito ínfimas. Da mesma maneira, se ele não tiver a predisposição genética, por exemplo, o paciente não tem predisposição genética para ser cardiopata, mas se ele não fizer exercícios e comer gorduras, ele vai ser cardiopata. Então nós temos que misturar esses 3 pilares. São informações importantíssimas que a ciência nos disponibiliza hoje para que a gente evite ter doenças no futuro e possa ter cada vez mais qualidade de vida. Certo. No seu caso, artrose, o que deve ser evitado?
Então, cada um é um. Então, tudo que eu falar aqui para os nossos ouvintes não serve para o outro, né? Isso, entendi. Não serve. Porque nós somos pessoas únicas. Então, no meu caso, incrível, junto com esse exame, com outros exames, eu sei que alimentos que eu tenho que comer, qual exercício que eu tenho que fazer, né? Como eu falei, esse exame também consegue detectar qual tipo de exercício é ideal para você, se é pilates, se é aeróbico, se é explosão, se é de força, se é de resistência. Eu sou uma pessoa forte, eu tenho 1,85 m, eu sou relativamente forte aos parâmetros normais. Se eu for a uma academia que não me conhecem, o instrutor vai querer me colocar para fazer musculação. A musculação em mim não desenvolve 1 grama de massa magra. No meu caso, eu posso fazer 3 horas de musculação por dia, não vou ter massa magra. Mas se eu correr numa esteira, eu crio muita massa magra. Então, cada um é um. É importante. Cada um tem um resultado e um retorno. Isso, um resultado e um retorno. Né? Então, isso é super importante. Por exemplo... Eu acredito, eu sou uma pessoa que eu não posso massagem. Eu não posso fazer massagem na minha pele. Quando eu faço massagem na minha pele, é como se a cada vez que ela me apalpe, eu fico quebrada. Então, por exemplo... Cada um é um. Né? Eu não posso massagem na minha pele. A minha pele não aceita massagem. Eu fico terrível quando eu faço massagem. A não ser a massagem relaxante. Mas a massagem modeladora, por exemplo, eu não posso de jeito nenhum. E eu falo, ninguém acredita. E já fiz também plástica, e pediram para eu fazer drenagem. Eu já fiz plástica, que eu não fiz drenagem, que o resultado foi melhor, e já fiz plástica, que eu fiz drenagem e foi um desastre. Então, realmente procede demais o que nós estamos falando aqui. Então, isso é muito importante que todos entendam. Nós somos pessoas únicas. Um exemplo, por exemplo, que a gente analisa também, mas que bate muito com o nosso dia a dia. Na televisão tem falado muito, ultimamente, em alguns locais, sobre cafeína. Cafeína é bom, cafeína é ruim. A gente ouve isso na televisão ou na mídia e nós ficamos loucos, né? Comer ovo faz bem, ou faz mal, só faz bem, só faz mal. Eu ia falar do ovo, que o ovo foi liberado, é verdade? Então, mas... Essa coisa de 2 ovos por dia, não pode exceder, agora então, pode comer quando quiser. Então vamos lá. Cada um é um. Eu vou dar um exemplo na cafeína. Tá. Resultados de pesquisas recentes na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, mostraram que doses elevadas de cafeína, em algumas pessoas, previnem Alzheimer e câncer de próstata e câncer de colo de útero nas mulheres. Então, se a gente ouve só essa informação, todos os ouvintes agora vão tomar café feito louco. Né? Mas isso serve para alguns e para outros não. Em algumas pessoas, doses elevadas de cafeína atingem uma enzima no fígado chamado clopidogrel, que pode torná-las cardiopatas e diabéticas. Então você tem que saber o que você deve fazer. Então eu vou dar um exemplo prático na minha vida de novo, né? Uma informação pessoal. Eu tenho geneticamente na minha família câncer de próstata genético. O meu avô teve, meus 4 tios tiveram, meu pai teve, está muito bem, graças a Deus, né? A gente tratou direitinho. Eu faço prevenção desde os meus 30. Eu tomo hoje. Se detectar logo no começo, tem cura totalmente. Sim, por isso, por exemplo, né, a cafeína e o câncer de próstata, né, a gente até mistura os assuntos, muitos homens não gostam de fazer, tem medo, porque vai ter que fazer um exame mais específico, né? Mas existe o exame de análise clínica simples, que é o PSA, que analisa a fração prostática da próstata. E ele é um indicativo, é um grande indicativo que todos os homens, depois dos 40 anos, eu sugiro que façam esse exame de sangue, por exemplo. Né? E olha que coisa louca. Esse exame, ele dá um resultado entre 0 e 4, é considerado o resultado normal. Pegamos câncer de próstata no meu pai com 2,5. Falei, mas como? Porque se acompanha, né? Faz um ano deu 0,4, no ano seguinte explodiu para 2,5. Sim. Então você já sabe que teve um pulo aí de 5 vezes o resultado. Agora, se ele não fizesse a prevenção anual, jamais saberia, com 2,5, que poderia estar entrando com câncer. E graças a essa prevenção é que a gente salvou a vida dele. Entendi. Né? Então, o doutor Alex Pérez é um querido amigo nosso, delegado de Santos. Ele manda aqui algumas perguntas, o cumprimenta, diz que está gostando muito do programa e diz assim: quais as anomalias genéticas que não são detectadas pelo homem? Existem sinais? Existem sinais para a detecção dessas anomalias?
O que devemos fazer? Então, a genética, apesar de ter começado no mundo inteiro, mais ou menos em 1949, quando foi descoberto os genes, o DNA, ela vem sendo cada vez mais estudada e pesquisada no mundo inteiro. Aí nós estamos falando do genoma humano, que é feito tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Nós descobrimos que frações genéticas, o DNA é formado por 4 bases. Eu tento falar, eu não quero complicar o entendimento de todos, mas estou tentando responder a pergunta. Né? Certo. O DNA é formado por 4 bases chamadas bases nitrogenadas: adenina, citosina, timina e guanina. E essas bases, elas formam uma sequência. Então nós descobrimos que sequências de letras, dessas 4 letras, essas 4 bases, são responsáveis por uma pessoa ter olho claro, olho azul, por ela ser gorda, por ser magra, por ser cardiopata, ter diabetes, câncer, etc. Cada vez mais nós estamos descobrindo quais sequências são responsáveis por uma anomalia ou uma patologia. Né? Então, hoje, no meu site, por exemplo, na minha empresa, nós temos ali mais ou menos 8 mil diagnósticos, 8 mil tipos de exames. O que torna difícil trabalhar com quem não entende, né? Com quem não é da área, profissional que não é da área. Mas a gente consegue hoje prever uma linha gigante. Eu vou dar um exemplo. Nós temos uma linha grande que nós trabalhamos chamada linha de erros inatos do metabolismo. Sim. A linha de erros inatos do metabolismo, ela está não só diretamente ligada, mas muito diretamente ligada às pessoas com deficiências mentais, autista, Asperger e outras doenças, né? Que são doenças que são difíceis de serem diagnosticadas com sintomas, mesmo com você passando por psiquiatra, neuropsiquiatras, psicólogos, elas são difíceis, né? E na linha de erros inatos do metabolismo, 90% dos pacientes que vieram até a gente nos últimos anos, com casos já diagnosticados e tratados em grandes centros, como autistas, por exemplo, não tinham autismo. Aí você fala, Marcelo, como é que você sabe que não tinha autismo? Bom, eram crianças que não falavam, eram crianças agressivas, eram crianças que tinham o que nós chamamos de função cognitiva, que é o raciocínio emocional, o raciocínio de bom senso atrapalhados. Por exemplo, uma dessas crianças, quando entrou na minha sala com 4 anos de idade, a primeira coisa que ela fez foi me dar um soco na minha cara. Era super agressiva, mas é criança, né? Sim. E era uma criança que até os 4 anos não sorria, não falava, era agressiva. Essa criança, os pais trouxeram todos os exames para a gente, o geneticista tem que avaliar todos os exames. Ele é um cara mais chato que existe na face da Terra. Eu vou ser um pouco chato agora também. Quais são os exames principais que são pedidos? Então, isso existe um parâmetro geral de início, né? Mas eles podem mudar conforme a anamnese que a gente faz nos pacientes, né? Então, quando eu falei no aconselhamento genético, o paciente ele vem e nas questões e nas anamneses nós fazemos as perguntas. Por exemplo, pessoas que querem trabalhar, que estão pensando em ter filhos, né? Ou que têm um histórico de consanguinidade, ou que têm um histórico de alguma deformidade genética, né? Ou síndrome de Down, autismo na família. Para essa linha, a gente faz desde exames básicos, chamados cariótipo, X frágil, banda G, começa por esses e alguns exames de análises clínicas. Saindo dessa linha, tendo negatividade, nós podemos passar para exames mais específicos, como o Eucário 180, ou sequenciamentos genéticos ou exoma. Então, tudo isso, Gildete, varia de acordo com o objetivo do paciente, o que ele tem. Né? Hoje, por exemplo, os pacientes básicos que vêm passar por mim, porque a maioria acha que o geneticista também só cuida de doenças raras e graves, e não, quer dizer, a gente consegue ver se o cardiopata, diabético, emagrecimento, redução medicamentosa com melhora de sintomas. Hoje, quando um paciente básico passa pela nossa equipe, ele faz uma bateria de análises clínicas, que é uma bateria grande que a gente faz, ele faz alguns exames na linha de erros inatos do metabolismo, como o aminograma. O aminograma é um exame que tem aqui no mercado brasileiro há mais ou menos 30 anos. E a maioria dos profissionais não conhecem esses exames. Os profissionais não conhecem, imagina o leigo, também não conhece. E o aminograma faz o quê? Ele analisa mais ou menos 20 aminoácidos por cromatografia líquida, que é uma técnica que demora de 20 a 30 dias. O que são os aminoácidos? Aminoácidos são soluções proteicas que fazem massa magra, retiram gorduras e produtos tóxicos do fígado e coração, melhora a pele, colágeno, cabelo, e fabrica neurotransmissores, hormônios
cerebrais que controlam foco, concentração, desejo sexual, memória, libido, raiva, sono. Então, olha só, para você ter uma pessoa saudável, ela não tem que comer comida saudável. Parece que o Dr. Marcelo está louco aqui agora. Tem que comer o que o corpo precisa. Então, a gente consegue ver o que o seu corpo precisa. Se não tiver o que o seu corpo precisa, ele não vai funcionar, né? O aminograma hoje, no nosso site, ele tem indicação básica para todas as mulheres que querem engravidar, ou já estejam grávidas ou estejam aumentando. Ele tem indicação para todas as pessoas que têm uma alimentação deficiente. Ele tem uma indicação para todas as pessoas que têm depressão ou algum problema psiquiátrico e queiram sair da medicação, né? Então, ele tem indicações enormes e as pessoas às vezes não conhecem. É um exame que vários, não é a minha empresa, o meu laboratório, algumas outras empresas ou laboratórios fazem esse exame, mas tem que fazer o exame e ter alguém que entenda o que fazer com ele, né? Entendi. Então é um exame que tem um custo-benefício fantástico e poucas pessoas conhecem. Eu ia operar e o médico me pediu exame de triglicérides, essa coisa toda, e quando uma junta médica foi ver, eles falaram assim: menina, o que você come? Eu falei: eu como normal, eu adoro doce, né? Eu, nossa, mas você não tem nada, tá tudo zerado, que coisa impressionante, eu preciso descobrir o que você come para passar para todos os pacientes, porque eu realmente eu não tinha nada, nem gordura, nem nada, não agora você percebeu, Gildete, o show de bola que é isso, cada um é um. Pois é. Tem pessoas, né, se você come doce, você nasceu assim, o teu metabolismo ele é assim, mas eu não posso dar isso para todo mundo, né? Por exemplo, eu preciso descobrir por que eu engordo. Vou fazer uns exames aí. Tem muita gente aqui perguntando, eu também quero saber. É muito caro fazer esse tipo de exame? Ele varia? Como que é? Então, olha só que legal, né? Desde que teve essa portaria chamada 99, depois seguida da 851, né, existe uma obrigatoriedade de todos os planos cobrirem o geneticista de aconselhamento genético. Olha que bom. Você que tem a Alcel Pro Saúde, que nos patrocina, hein? Já corre lá. Então, entretanto, por não ter profissional, é complicado. Tem 17 no Brasil, certo? Nossa, é verdade. Então, isso complica, né? Fica uma dica aí para o estudante de medicina para fazer essa especialidade, hein? Sim, então, nós estamos hoje... Eu sou diretor da Comissão de Genética do Conselho Regional de Biomedicina do Estado de São Paulo. Olha. E a gente está tendo uma parceria com o Conselho Federal de Medicina também, a gente está discutindo isso para formação de novos profissionais, mas é uma coisa muito complicada, né? Por quê? A genética, porque se quer muito estudo e educação no Brasil, ela tá difícil, né, Gildete? É verdade. Então, por exemplo, eu estive numa palestra no Hotel Transatlântico em São Paulo, final do ano passado, final do ano passado, e na época, eu não sei se eu vou estar confundindo o nome, mas era o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, ele estava dizendo que a própria área da genética está saindo como matéria das faculdades de medicina, porque também não tem professor. É uma área que tem pouquíssimos, né? Eu mesmo, eu recebo convites para criar centros de pós-graduação e não tem tempo, né? Nós estamos num projeto hoje... Ou seja, para fazer esse curso tem que ter dinheiro para poder bancar o pós-doutorado, o pós e fora também, né? Porque já que não tem aqui, tem que ir para fora. Sim. Mas aqui já teve uma coisa muito boa. Essas portarias do Ministério da Saúde, elas autorizam, se você estudar e quiser as residências, que a gente está tentando fazer isso no Brasil, o geneticista, o aconselhamento genético pode ser feito por médico, pode ser feito por biomédico, por farmacêutico e por biólogo. Isso está na lei. Desde que eles estudem e façam as especializações, as provas, os aperfeiçoamentos necessários. Porque o geneticista ele tem que entender da maneira multidisciplinar total, né? Então é uma coisa muito boa. Agora, olha que coisa interessante. Mesmo não tendo nos planos, ou tendo poucos que nós estamos criando isso, nós mesmos, eu por exemplo, eu e minha equipe, Gildete, a gente não atende nenhum plano de saúde. A gente atende por reembolso de particular. Entendi. Né? Então, por exemplo, por reembolso, é lei, né, que todas as seguradoras, você pode escolher aonde você quer fazer seu exame. Não precisa fazer aonde ele manda aquela caderneta para você. Isso é lei. Né? Então ele escolhe e aí ele pode fazer alguma série de exames que a lei media.
Sim. E permite que ele seja reembolsado na íntegra ou quase na íntegra, né? De acordo com o plano que ele assinou, a consulta do aconselhamento genético, os exames básicos para fazer, né? Então a gente consegue auxiliar. E aí os outros médicos, ele pode passar para o médico no plano de saúde dele, já credenciados também, trabalhando de maneira multidisciplinar com o geneticista. O geneticista não está aqui para mandar em ninguém. É muito importante que as pessoas entendam isso. Às vezes os médicos estão vindo também, falando, puxa, ele acha que coordena. Não. O geneticista, a função dele é auxiliar e trabalhar em equipe com os outros médicos, buscando sempre o benefício do paciente. Né? Tanto que eu não medico, eu não retiro remédio, eu não faço isso, mas eu trabalho com os outros médicos. Então, se eu achei algum perfil de diagnóstico de cardiologia, de cardiopatia, nós fazemos cartas aos consulentes, nós fazemos cartas, ou todo o diagnóstico tratado, tudo que a gente encontrou, para que aquele cardiologista cuide do paciente dele. Né? Então, a gente dá todas as ferramentas para que ele faça isso. Né? A parte de psiquiatria, a parte de endocrinologia também. Esse seria o mundo ideal, a gente ter todos trabalhando em conjunto, porque o paciente se beneficiaria muito disso, né? A sua clínica é muito diversificada, né? Não trabalha só com geneticistas, né? Isso, nós temos toda a parte, nós temos endócrinos, temos cardiopatas, cardiologistas, psiquiatria, né? Nós temos essa linha toda e a gente está até numa expansão, né? Nós estamos localizados hoje na região ali de São Caetano do Sul. Mas são 4 unidades, né? Ela está crescendo, né? Hoje nós estamos trabalhando, tivemos uma mudança até de nome, né? Você falou DNA Life, ela se chama Alma hoje, né? Nós estamos com Alma, que escreve H-A-O-M-A. Eu peguei aqui no site. Isso, né? Alma em sânscrito quer dizer essência da vida, né? O site, né, é dnaclinic.com.br, mas o nome fantasia é Alma. A Alma hoje ela está localizado no Hospital Central, ali na Rua Manuel Coelho 845, em São Caetano do Sul. Atendemos também dentro do Saúde Mais, lá em São Caetano também. Temos um endereço na Avenida 9 de Julho, 4349. Acabamos de inaugurar uma unidade nossa aqui no Guarujá. Estou no Guarujá agora aqui, né, na Rua Ademar de Barros, em frente à Balsa. Estamos inaugurando outra em São Bernardo do Campo também. Porque nós estamos formando médicos, né? E treinando profissionais de saúde para atender nessas unidades. Entendi. Né? Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Então, habilitações gerais. O que vem a ser essas habilitações gerais? Então, assim, a formatação, o geneticista ele tem que entender, vou dar um exemplo, ele passa por mim, eu não sou endócrino, eu não tenho a especialidade de endócrino, por isso eu encaminho para o endócrino. Mas eu posso chegar na sua clínica e falar, eu quero fazer o exame sem ter sido indicada por nenhum médico? A lei permite que você possa passar pelo geneticista para que ele, ou o médico, ou o profissional de saúde, indique a solicitação do exame. As solicitações de exame têm que ser solicitadas sempre por um profissional de saúde. Então eu não posso ir para a sua clínica fazer um exame, por exemplo, do meu DNA FIT por minha conta. Eu chego aí e falo, olha, você tem que ter o pedido médico de alguém para estar acompanhando você. Sabe por que é importantíssimo, Beth? Imagina só. Imagina se você fizesse o exame com a gente, eu não te vejo, não te conheço, nunca te vi, não sei nem quem é você manda para mim, eu te dou o resultado e você vai ser autodidata, vai ler tudo que tem ali e vai seguir o seu caminho achando que aquilo vai salvar a sua vida. Tá. Você precisa obrigatoriamente de profissionais da saúde coordenando você. É verdade. Eu posso ter, sim, um pedido seu, do médico seu, do endócrino, do clínico geral, mandado para mim em São Paulo, e eu posso fazer o exame e mando para você, para o seu médico cuidar de você. Eu tenho que ter um profissional que cuide de você. Ou você vem em São Paulo para a gente cuidar de você. Aí sim, você pode vir passar por mim, para a minha equipe, falar que aí nós vamos fazer toda aquela anamnese, todas aquelas análises para pedir o exame. Mas eu não posso recomendar que você faça um exame e vá para você sem ter um profissional da saúde capacitado, habilitado, para saber o que está escrito ali dentro. Certo. A George Nami me pergunta, quanto tempo é feito esse exame? Em quanto tempo é feito esse exame? Então, está falando do DNA FIT ainda, não é isso? Isso, é. Isso, o DNA FIT ele fica pronto em mais ou menos 30 dias corridos. Né? A coleta é simples, pode ser saliva ou sangue. Esse exame não é feito aqui no Brasil, nós fazemos nos Estados Unidos com nosso parceiro lá nos Estados Unidos.
Ele, depois de 30 dias, ele volta a um relatório, como eu falei, digitalizado, em torno de 50, 70 páginas, muito bonito e fácil de entender, mas tem informações que precisa ter um acompanhamento dos profissionais da saúde. Né? Não pode pegar, ler. Agora, a vantagem é que você pega esse resultado em 30 dias, você coloca no seu celular, no seu smartphone, e você pode passar para todos os médicos da sua confiança para lerem, para entender, e na dúvida falar sempre com a nossa equipe, que a gente faz essa parte de assessoria genética, né, para esclarecer tanto para o paciente quanto para o médico. Né, que nosso objetivo não é mandar no médico, mais uma vez, nosso objetivo é dar todas as informações. Complementar. Isso, é para deixá-lo com todas as ferramentas possíveis para que ele cuide do seu paciente. Perfeito. Nós já falamos sobre todos os tipos de intolerância alimentar? Então, vamos bater um papo. Você tocou num item muito legal, que gera muita confusão e polêmica no Brasil inteiro. Quando a gente fala de intolerância alimentar, no geral, acredito que você, leigos e até mesmo muitos médicos, acreditam que a intolerância alimentar é um tipo só, né? Acredito que existe um nome chamado intolerância alimentar. Inclusive as pessoas falam, eu não posso lactose, eu não posso glúten, eu não posso não sei o quê. Não é assim, né? Não é assim. Então vamos lá. Existem alguns tipos de intolerância alimentar. Existem, na verdade, em média, 5 tipos de intolerância alimentar. Tem intolerância alimentar do tipo 1, que é mediada por uma hemoglobina chamada IgE. Essa é aquela intolerância que, se você tem algum alimento que você comeu e for intolerante do tipo 1, faz mal na hora, em 15 a 30 minutos. É aquela que pode matar, deixar você asfixiado, pode dar uma diarreia grande, uma dor de cabeça grande. Essa intolerância, depois de adulta, ela não tem cura, ela só tem tratamentos, ou pode fazer um tratamento de imunoterapia, com vacinas, para ter cura algum produto. Mas ela, no geral, ela não engorda, não causa cardiopatia, diabetes, enxaqueca, não altera TPM, não causa dores musculares, nesse caso. Ela causa coisas mais sérias de reação na hora. Vermelhidões, morte, asfixia. Né? Por aí eu tenho intolerância do tipo 1 a benzetacil, né, que é a penicilina. Se eu tomar uma penicilina, eu caio, eu tenho um choque anafilático. Né? Então essa é do tipo 1. Eu tenho intolerância a iodo. Então, provavelmente é do tipo 1. Né? Aquela que você tomar, você pode fazer mal na hora. Em níveis específicos, né, mas faz mal na hora. A do tipo 4 é mediada por uma hemoglobina chamada IgG4, e essa não tem a ver com esses problemas, essas patologias também não, mas ela tem muito a ver com reações imunológicas de resposta positiva, com pessoas que têm doenças mais sérias, ou imunodepressivas, ou HIV e outras doenças, mas não tem a ver com esses perfis de emagrecimento, cardiopatia, etc. Agora eu vou falar de 2 intolerâncias que se misturam. Tem intolerância genética, que é por DNA, e a genética hoje realmente a gente só avalia o famoso glúten e lactose que fala no mundo inteiro, né? A intolerância genética, ela tem um padrão diferenciado. Você pode nascer com uma intolerância genética à lactose e só sentir os sintomas dessa intolerância depois de muitos anos. E eu descobri que tem intolerância genética à lactose com 48 anos. Não tinha sintoma nenhum. Hoje, se eu como um queijo, alguma coisa derivado de leite, e se eu não tomar a enzima lactase, em 15 minutos ou 30, eu tenho uma queimação imensa, dor no estômago, dores de cabeça. Então essa intolerância também não tem cura, mas ela não faz ser cardiopata, diabetes, ela pode dar sintomas fortes, né? Tanto a de glúten, lactose genética. A que mais está acontecendo por casuísticas, por pacientes que eu trato aqui no Brasil há uns 15 anos já, e a gente vê no mundo inteiro, e tem muita informação no nosso site, e ela tem cura, que é super importante, é a intolerância alimentar do tipo 3, que é mediada pela hemoglobina IgG. Essa intolerância, ela tem cura e ela sim faz cardiopatia, diabetes. Nós temos estudos falando de diverticulites, câncer, até mesmo câncer, né? E ela é a principal intolerância responsável pelas pessoas engordarem. Vamos lá. Isso aí acho que é um assunto que chama a atenção de todo mundo, porque esse é um exame que, sim,
uma nutricionista, um endócrino Mas pode todo mandar mundo fazer aqui com a me gente? perguntando sobre engordar, exatamente. Então, o Enzo, a Marina, a Stephanie, olha, pessoal, estou ligada aqui que vocês estão perguntando, mas o assunto está tão fascinante que eu acho que eles também estão amando, né? Pode continuar, doutor. Não quero te Então, interromper. vamos lá. Isso chama atenção porque isso ajuda demais. Eu até começar a história de trás para frente. Nós temos pacientes, claro, em conjunto, não só intolerância, com outros exames que a gente faz, mas a hora que você descobre qual alimento realmente faz bem para você, os resultados são incríveis. Nós temos pessoas, vários casos, em mais ou menos 3 meses, com uma restrição alimentar, que não é dieta, eu vou explicar, mas é uma restrição, perdem 2 a 5 quilos por semana até o corpo chegar no limite correto, sem medicação e sem parar, sem ficar diminuindo a boca no geral, né? Sabendo que pode comer. Claro que sempre com profissionais da saúde, nutricionista, alguém te acompanhando. Mas vamos lá, como é que funciona a intolerância do tipo 3? Ela é causada por aquilo que nós chamamos de repetibilidade alimentar. O que é a repetibilidade alimentar? Aí eu vou dar um choque em você e muita gente que está ouvindo a rádio agora com a gente aqui. Repetibilidade alimentar. Se você come acima de 2 vezes por semana o mesmo alimento, ele é repetido. Se você come arroz segunda, quarta e sexta, você repetiu. Se você come um queijinho coalho terças, quintas e sábados, você repetiu. Se você come o almoço que fez hoje na janta e amanhã de novo no almoço, você repetiu. E como é que faz? Hã? Como é que faz? Não repete nunca? Então, olha só, parece difícil, mas eu vou desenhar um esqueminha para todos os nossos ouvintes. É difícil no início, depois é mais fácil, né? Se você pensar que no Brasil inteiro, nós temos até, de acordo com a região, aqui em São Paulo, dias certos para você comer comidas em restaurantes. Por exemplo, quarta e sábado é feijoada, segunda é virado, quinta é macarrão com frango. Isso acontece em vários locais. Porque há muitos anos atrás, as nutricionistas pensaram nisso, já sabia que você não podia comer todo dia o mesmo alimento. A minha dica, para todos, de início é chato, vão ficar bravos, mas depois vão entender que não é tão complicado. Pega papel e lápis e faz uma mapinha colocando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E coloca do lado... Mas e depois, na outra segunda, eu não vou repetir? Não, aí você pode, então, é na semana. No outro lado você põe almoço e janta. É um intervalo de 7 dias? Isso, 7 dias. Então, por exemplo, você fez o almoço número 1 e a janta número 2, você pode comer a janta número 2 como almoço na quarta-feira, por exemplo. E o almoço número 1 você pode comer como janta na quarta-feira à noite. Se você fizer isso durante a semana, você vai ver que você vai cozinhar várias vezes, né? Vai cozinhar quase 14 vezes na semana. Fala, Marcelo, ninguém faz isso. Bom, se você fez o almoço e você fez uma quantidade legal, você pode congelar. E você pode comer de novo na outra semana, na segunda, na quarta. É só você alterar. Você consegue fazer isso. Faz e congela. É comum nas famílias, na minha também era comum. Fez um almoço na janta, um almoço gostoso. Aqui vamos comer na janta o resto do almoço, né? A gente não precisa fazer comidas caras, nada, mas se você guardar e congelar, você pode comer na quarta-feira, você pode comer na quinta-feira, você pode comer na outra segunda-feira de novo. Então parece complicado a princípio, mas não é. Só que essas repetibilidades alimentares, quando a gente come muito, muito não, estou falando em quantidade, em repetição, que não tem a ver se a comida é saudável ou não. Por exemplo, você gosta de doce, né, com você ele funciona de um jeito, com outra pessoa funciona de outro. Né? As repetibilidades alimentares, ela gera a formação de processos inflamatórios crônicos no sistema digestório. O sistema digestório é composto pelo fígado, pelo pâncreas, estômago, intestino grosso, intestino delgado. No fígado e pâncreas, que o sangue é refeito mais ou menos a cada 120 dias, né? Nosso sangue, até uma brincadeira que eu faço, né? O sangue, ele não, Deus é maravilhoso. O nosso sangue vive dentro da gente mais ou menos 120 dias. A cada 120 dias, o fígado e o baço pegam o sangue velho, destroem, jogam os dejetos no esgoto, que é fezes e urina, e faz o sangue novo, chama hematopoiese. Se eu tenho um processo inflamatório crônico no fígado, ele não vai fazer esse processo correto. E aí, alterações no fígado podem gerar diabetes, cardiopatias, dores musculares inexplicáveis pelo corpo, problemas de TPM. Não, a gordura no fígado é até outra coisa, né? É um outro item, mas a gordura no fígado, ela pode vir, não obrigatoriamente,
né, de dietas erradas, mas elas podem vir de processos inflamatórios crônicos causados no intestino delgado. Olha só que coisa. Então você falou gordura no fígado, esteatose, e agora foi no intestino delgado. É incrível, mas eu sinto muita exatidão em tudo que é falado, porque é muito lógico, né? Quando a gente começa a ouvir e a entender o processo, a ideia é encantador. Né? Por exemplo, o nosso intestino é ele que absorve a maioria das nossas vitaminas, sais, remédios, medicamentos, água. A absorção maior é no intestino, que é um órgão de mais ou menos 7 metros que nós temos. Muitas pessoas acham que a gente absorve no estômago. Não, o estômago ele tritura, ele mastiga, faz uma pasta e vai para o intestino. Imaginem todos vocês que estão nos ouvindo, que o intestino é como se fosse um grande tubo de linguiça de 7 metros a ser preenchido, né? Sim. Por vitaminas, sais, alimentos. Ele é flexível e as paredes dele são permeáveis igual a um filtro de café. Então tudo que você come, vitaminas, sais, remédios, é absorvido. Nessas absorções vão para as hemácias, glóbulos vermelhos, que leva para o corpo inteiro. Então, por exemplo, você que é cardiopata e toma um remédio para cardiopatia, para pressão arterial, por exemplo, ele chega no intestino, ele é absorvido, vão para as hemácias e vai levar para controlar a pressão arterial no sangue, no coração, por exemplo, né? Agora, você imagina se seu intestino, ele começa a ter pequenas porções inflamadas. E imagine que cada região que estiver inflamada, mesmo no início, essa região inflamada ela não absorve as vitaminas e sais, nem o remédio. Então, se o intestino começa a ter processos inflamatórios crônicos, intestino delgado, e você toma uma concentração X de um medicamento de 50 miligramas, ele vai absorver 25 miligramas, por exemplo. Nós estamos inventando aqui um quadro do usuário, né? Se ele absorve menos remédio, os sintomas, a medicação não será suficiente. Por causa disso, o paciente tem que ir ao cardiologista, ele vai tomar mais remédio para controlar a pressão arterial dele. Mais remédio pode gerar uma hepatotoxicidade, ou seja, pode prejudicar o fígado e já altera todo o corpo também. Então, falando de um remédio... sangue, né? Olha que loucura. Vamos falar de engordar. A mesma coisa. Se tem processos inflamatórios ali de início, onde tem a inflamação, ele não absorve vitaminas e sais. Sempre que não absorvemos corretamente vitaminas e sais, sempre sobra gordura. Sempre. Essa gordura pode ir para a barriguinha, pode ir para o coração, pode ir para o fígado, pode aumentar peso. Sempre sobra gordura. Se eu não absorvo corretamente vitaminas e sais, eu também não faço músculo, que é essencial para fazer o músculo, a massa magra, que queima gordura. Aí prejudica mais ainda, né? A pessoa engorda mais ainda. Se eu não absorvo vitaminas e sais, Odete, eu começo a não fabricar os hormônios neurotransmissores, né? Hormônios que controlam foco, concentração, irritabilidade. Olha que coisa louca. Muito incrível, muito bom, muito bom. O brasileiro tem mania de comer arroz e feijão todo dia. Ou então, essa coisa de repetir, por exemplo, eu adoro ovo. Um dia eu como ovo com queijo, outro dia eu como batido, outro dia eu como um omelete. Mudando a característica, eu posso usar o mesmo produto? Não, repetição alimentar. Ou seja, mudando a receita, eu posso usar o ovo e tudo? Não, porque tem repetição também. Mas você pode usar outros produtos que vão ter as mesmas vitaminas e sais do ovo também. Eu cuido de muitos atletas. Os atletas vêm buscando muito uma alimentação proteica, porque ajuda a fazer massa magra, né? Sim. Então você vai, às vezes, em algumas academias que a gente trabalha em conjunto também, e às vezes ouvem aquelas histórias, tem a dieta da banana, tem também... A clara de ovo, comer muita clara. A batata doce. Né, a batata doce. A batata doce temos que comer todo dia, cada um é um. E também uma coisa importante aqui para que todos entendam. A repetibilidade alimentar faz mal para todos, mas cada um é um. Eu tenho pacientes que comem queijos todos os dias e não tiverem intolerância alimentar ao derivado do leite. Porque cada corpo é de um jeito, entendeu, Zildete? Entendi. Né? Não existe, é claro, a repetibilidade não é recomendada para todos, né? Não é recomendada para ninguém, mas cada corpo é um. Da mesma maneira que você falou no início, doce para você te manter de um jeito legal, para outros fazem mal. Por exemplo, carne vermelha, para mim, eu como muita carne vermelha. Ah, mas ela causa câncer. Ah, mas ela fica... A carne vermelha, para mim, se eu não comer a carne vermelha, o meu intestino não funciona.
Mas eu sou assim. Então não estou recomendando a ninguém que saia comendo carne vermelha todo dia, toda hora. E café com leite, café, como é que faz? Não pode repetir também? Pois é, a mesma coisa, mas cada um é um, né? Eu, por exemplo, nas minhas análises, falando de mim, eu posso falar, eu falei da parte do câncer de próstata, eu tomo em média 6 ou 7 cafés expressos por dia e mais meia garrafa de café coado. Mas, doutor Marcelo, o senhor está repetindo? Sim. No meu caso, eu estou usando os benefícios para evitar uma doença, então câncer, né? Então, existem riscos calculados à ciência a favor da vida, né? Então você tem que saber, essa cafeína em mim gerou aumento de partículas de gordura. Eu tenho o que a gente chama de dislipidemia. A gordura, o colesterol excessivo no sangue. Eu tenho que tomar remédio para isso. Mas o meu, o que era mais fácil de controlar? Um câncer ou uma gordura no sangue? A gordura é mais fácil. Né? Então, eu deixei estourar a gordura, no sentido positivo, né, por causa da cafeína, mas eu mantive a minha próstata sob controle. É aquilo que eu volto a falar, Zubete, nós somos pessoas únicas. Então, isso que eu tô falando... tenho uma pergunta aqui da Deise Salgado, nosso ouvinte, boa tarde. Boa tarde, Deise. Ela diz assim, estou amando a ideia do cardápio. Pode congelar a comida? E como posso reduzir a osteatose? Então, para congelar comida, eu não sou nutricionista, mas eu sei que a maioria pode. Eu sempre sugiro que faça uma consulta, um acompanhamento com uma nutricionista, um endócrino, mas pode, a maioria das coisas eu sei que pode congelar, mas eu não sou nutricionista, mas lá em casa a gente congela bastante coisa. E ela perguntou uma coisa ligada... moderna, né? Oi? Isso mesmo. Isso, e ela perguntou sobre lactose, é isso? Osteatose. A osteatose. Tá, então vamos lá. A deficiência o que é a osteatose? Que eu não sei. Deficiência de cálcio, vitamina D, que deixa os ossos mais fracos. Ela quer saber como reduzir a osteatose. E como saber o que eu posso repetir. Tem uma tabela? Ela também que está perguntando. Então, vamos por partes. Né? A osteatose você pode diagnosticar em exames comuns de análise clínica e exames de imagem. E para cuidar da osteatose, a minha visão como geneticista é um pouco mais ampla do que talvez a de outros profissionais. Né? Normalmente vamos dar então uma medicação, reposição de vitamina D, alguma coisa do gênero, para melhorar a parte da osteatose. Agora vamos seguir o raciocínio. Se a gente consegue ter uma absorção intestinal zerada, ok, retirando a repetibilidade alimentar, eu vou absorver mais vitaminas e sais, dentro dessas vitaminas e sais, a vitamina D. Eu vou auxiliar enormemente a redução dessa osteatose. Né? É uma coisa que a gente mistura. Né? Não basta dar a medicação se eu tenho uma possível intolerância que prejudica esta absorção. Tá? Agora, dos alimentos para repetir, é só fazendo exames de intolerância alimentar com o nutricionista que a gente pode ter a lista do que você pode comer, do que você não pode comer. Lembrando que essa restrição, quando a gente faz, e quando a pessoa tem a restrição de verdade, alguns não têm, né? Mas quando tem, ela não é para o resto da vida. Ela é feita mais ou menos de 6 a 8 meses. Depois disso, ela some. Né? Ela vai poder, por exemplo, se ela tinha uma restrição alimentar ao ovo, dado pela intolerância alimentar, ela vai ficar sem comer o ovo, a clara, a gema, durante 8 meses e ter um profissional de saúde substituindo essas vitaminas e sais por outros alimentos. Depois, ela pode voltar a comer. Daí podiam perguntar, mas puxa, será que pode mesmo? Nessa época, após 6, 8 meses, nós fazemos exames complementares, não de tolerância novamente, mas exames complementares, e a gente faz um negócio chamado terapia de choque ou de contato, que é onde nós vamos fazendo sobre nossa orientação específica, cada um, em cada paciente, testes drives de alimentos durante a semana, e vemos a reação em 15 minutos, 30 minutos, 2 horas e 2 dias. Porque a intolerância alimentar, ela pode dar sintomas até vários dias depois. Por isso que prejudica a pessoa saber se faz mal ou não faz mal. Entendi. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, a gente está falando bastante de comida. Aliás, eu vou convidar o senhor para vir mais vezes, viu? Porque, olha, é muito importante. Vai ser um prazer, viu? Nosso também, a gente está amando, os ouvintes estão amando. Eu só estou recebendo aqui elogios, geralmente eu só recebo perguntas, dessa vez é só elogios, viu? Que bom.
entre essas perguntas que eu estou fazendo também. Mas falando de tipos de intolerância alimentar, já falamos de ovo, já falamos de lactose, de glúten, tem mais alguma outra coisa, assim, muito que a gente não pode deixar de falar? Olha só, sobre a intolerância, veja, os convênios normalmente, eles cobrem o genético glúten e lactose, e a intolerância do tipo 1, que é a IgE, que é aquela outra linha de alergia, cobre uma série de diversos alimentos. Mas a do tipo 3, que o convênio não cobre, porque ainda não faz parte do rol da ANS, né, da Agência Nacional de Saúde, nós testamos até 300 alimentos. Nós temos kits de 59 alimentos, 221 alimentos e até 300 alimentos. Então, coisas que a gente não imagina, é testado alho, cebola, salsinha, manjericão, banana, maçã, a carne vermelha, fazendo diferencial se é de boi, se é de vaca, porco, peixes, frangos, diversos tipos de fruta. Os kits, como são internacionais, eles pegam até alimentos que não são muito comuns no Brasil, como avestruz, javali, carne de cavalo, que se come muito na Europa também. Então existem várias coisas. Mas uma coisa super importante que eu lembrei falando com vocês agora é a intolerância alimentar, se não cuidada, ela pode fazer, ela vai crescendo. Ela começa com processos inflamatórios crônicos suaves, isso depois pode virar diverticulites, pólipos, isso pode virar câncer, e também quem tem intolerância alimentar e não se cuida pode desenvolver intolerância medicamentosa, e essa não tem mais cura. Nossa, então é uma coisa muito séria. Muito séria mesmo. Existe algum alimento que prejudique a artrite, a artrose? É a pergunta da Sônia. Então, a gente vi que peguei um pessoal com essa linha de artrite, artrose, osteatose. É assim, cada um não tem algo direcionado, específico para falar para seus ouvintes, isso vai te fazer mal ou isso vai te fazer bem. Porque nós somos pessoas únicas, Ildete. Então, eu estou desesperada aqui, que falta 8 minutos para terminar. Eu queria muito falar de dores musculares inexplicáveis e da fibromialgia. Olha, é muita coisa para a gente falar. Depressão, que é o mal do século. Tem muita coisa que eu quero falar. E agora? Vamos marcar de novo, tá bom? Marca de novo. Porque vamos marcar de novo. Vamos terminar, então, falar de alimentos, porque aí, pelo menos, a gente fecha esse tópico. Falar do que, perdão? Alimentos. Não, de alimentos. Então, não, é o que eu falei, a parte de alimentação geral, ela mistura o que cada um tem que ser. Nós somos pessoas individuais e cada um pode comer uma coisa, fazer bem ou fazer mal, né? Nós temos que procurar isso. Não tem, então, falando até da xiatose, artrose, né? Toda essa linha alimentar, cada um é um. O importante é que as pessoas entendam que é o que parece difícil, mas não é. Não existe. Não adianta você comer comida saudável se você está comendo aquilo que o seu corpo não aceita, né? Tem que ser o que faz bem para o seu corpo. Porque se for uma coisa é dieta, a dieta, vamos fazer uma dieta de emagrecimento, uma dieta de comida saudável, uma dieta para melhorar os ossos, isso é dieta. Outra coisa é uma dieta com a restrição alimentar, do que você pode ou não pode comer, suplementando com as necessidades do aminograma, por exemplo, que nós conversamos também, né? Para a gente ver quais são as necessidades nutricionais de cada um. Sim, é muito importante, pessoal, saber que o Dr. Marcelo, ele é um geneticista. E um geneticista, como ele já disse no começo, eu estou percebendo que o pessoal não ouviu o começo da entrevista, precisa ter uma indicação para chegar nele. Você precisa ter um médico, ou endócrino, ou qualquer médico que faça uma indicação para que ele possa fazer os exames. Então, eu estou respondendo para você, Fernando, estou respondendo para você, Henrique, para toda essa turma que está perguntando, que não vai dar tempo de ler, que a gente está no finalzinho. E aqui eu também queria saber se esta não repetição alimentar também reduz a gordura do fígado, ou tem outras maneiras. E onde fica esse médico espetacular? Nós vamos dar o contato dele no final. E existem geneticistas em convênio, ele já disse que ele trabalha por reposição. E qual médico que devemos buscar? De novo, ele é ótimo. Bom, doutor, é isso. Não, é muita informação, mas olha, você disponibilizando as informações no site, até o e-mail nosso também, eu vou ter um prazer, claro, ao seu tempo, que a gente tem bastante gente para responder, mas
para auxiliar, para passar informações. No site tem muita informação, né? Tem uns 14 vídeos meus no site explicando sobre intolerância, sobre câncer, sobre fibromialgia. Tem vídeos pequenos de 2 minutos, 3 minutos, né? Para que as pessoas possam conhecer, ter um pouco mais de informações e terem acesso a nós também para poder fazer algumas coisas que é muito difícil encontrar no Brasil. É realmente muito difícil. Dessas perguntas todas que eu fiz, para a gente encerrar, vamos dar uma geral, então, de tudo que falamos, as suas considerações finais, por gentileza, e os seus contatos. Nós temos 5 minutos, é bastante. Não, então vamos lá. Eu vou fazer uma geral que não é tão complicada. É aquilo que nós somos pessoas únicas. Então, se você, marido, faz um tratamento, uma dieta para sua esposa, não vai funcionar a mesma coisa. E vice-versa. Eu até brinco, a menos que sejam gêmeos univitelínicos, né? Mas, mas nem assim, irmãos, né? Mas não pode, nós somos pessoas individualizadas, né? A medicação, ela funciona de acordo com cada um também, as dosagens. Uma outra hora a gente vai falar sobre o farmacogenético, que é uma coisa que revoluciona o mercado e que ainda não faz parte do rol da ANS, quer dizer, muita parte da genética ainda não faz parte, porque existem poucos profissionais, falta a divulgação. Mas que todos lembrem que são pessoas únicas e que prevenir é a melhor coisa, né? É melhor do que remediar, já dizia a minha avó. É melhor remediar. E uma coisa importantíssima que às vezes as pessoas confundem. Eu não quero a geneticista porque eu não quero saber se vou morrer. No início da reportagem eu falei de 3 pilares: genético, estilo de vida e nutrição. Se a gente consegue, se nós conseguirmos descobrir a predisposição, seja para Alzheimer, para uma cardiopatia com até 50 anos antes, eu volto a falar, a gente consegue evitar ou postergar por muitos anos isso. A prevenção é o melhor caminho. Devia ser obrigatório, assim como faz o exame do pezinho no hospital para o bebê, fazer esse exame de geneticistas, né? Mas até chegar aí vai demorar um tempo, né? Vai demorar, mas a gente está tentando fazer um trabalho, divulgando, né? Eu fundei um instituto recente também, que nós estamos num trabalho, Instituto Brasileiro de Genética Médica e Biotecnologia, um trabalho de palestras pelo Brasil para tentar formar, passar informação às pessoas, porque as pessoas só ficaram, acredito que elas ficam interessadas quando ouvem ou ouviram coisas hoje que nunca tinham ouvido. É mesmo. Né? E enquanto você não sabe, você não está preocupado. Agora que você sabe que tem como fazer, como buscar, as pessoas vão atrás. Porque elas são inteligentes, elas querem cuidar da vida delas, querem cuidar da saúde delas. E sempre que você cuida da sua saúde, sai mais barato, né? Do que você cuidar depois que você está doente, né? É verdade. Eu estava entrevistando uma vez um endócrino, ele falou uma série de alimentos que são caros. Aí eu disse para ele, mas doutor, essa dieta é cara. Ele falou, mas é mais caro comprar remédio. Ele calou minha boca, então. Porque é verdade, é muito melhor prevenir do que remediar. E eu acho que o geneticista é fundamental. Eu estou encantada, eu estou apaixonada pela sua pessoa, pelo seu trabalho, e realmente eu vou encerrar essa entrevista hoje com uma impressão incrível e assim como quem tivesse descoberto um pote de ouro. Fico contente. É verdade, é verdade. Realmente é uma nova visão, é um novo panorama que se abre, que eu acho que é por aí, que é a causa das doenças, é o motivo pelos quais nós adoecemos, e é a genética que vai dizer. Claro, é óbvio, mas a gente não, a gente não pensa isso, né? Viemos para ajudar, a ideia é ajudar. É maravilhoso. Querido, quais são os seus contatos? As 4 clínicas, os contatos ou um telefone? O site, que é o mais fácil para que todos possam visualizar, perfeito. É www, de dado, N de navio, A de André, clinic, com C mudo no final, .com.br. Então é www.dnaclinic.com.br. Nosso telefone de contato, DDD 11 4872 2802, repetindo, DDD 11 4872 2802. E-mails, perguntas podem ser enviadas para diretoria@dnaclinic.com.br. Como eu falei, nós estamos hoje em algumas unidades na região do ABC, estamos ali na região da 9 de Julho também, e no Guarujá agora também. Os nossos endereços
podem ser acessados no nosso site. E não deixem de pesquisar sintomas ou alguns vídeos que tem no nosso site também, para vocês entenderem mais sobre algumas coisas que nós falamos aqui e outras que ainda não tivemos tempo de conversar. Certo. Então, Nicole, Viviane, Vanessa, Dani, Daniele, Ana Góes, Bruna, Camila, Cíntia, Flávio, Léa, Leocádia, Luciano, Meire, Nilce, Paola, Renata, Rita, muita gente. Eu agradeço a audiência de todos, estão encantados com o seu trabalho, espero que tenham anotado aí o contato do Dr. Marcelo, e eu só tenho a agradecer, Dr. Marcelo, e quero muito que o senhor volte para nós falarmos sobre os outros tópicos assim que o senhor puder, tá bom? Tá bom, vai ser um prazer, obrigado pelo convite, Zildete, obrigado a todos os ouvintes, e tenham todos um excelente dia, um excelente final de semana. Muito obrigada, muito esclarecedor, que Deus o abençoe. Gostei muito que o senhor falou de Deus, porque geralmente o homem médico, quando ele entra em contato com a ciência, geralmente ele esquece de Deus e acha que Deus não existe, essa coisa toda. E eu achei muito bonita a sua colocação quando o senhor disse que Deus faz cada um de uma forma, enfim. Então, mais uma vez o senhor provou o quanto será inteligente. Obrigada pela sua presença aqui, foi excelente, magnífico, e eu espero poder contar com o senhor aqui mais vezes. Um excelente fim de semana e uma semana abençoada. Um grande abraço. Para vocês também, amém. Tchau, tchau. Obrigada. Pessoal, foi maravilhoso, não foi? Ao céu para a saúde, sempre com você, e Zildete Montiel também. Sábado, meio-dia, estaremos juntinhos novamente. Até lá, um beijão. Tchau, tchau. Você ouviu na Showtime Ao Céu Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu Pro Saúde. Associado ao Céu, juntamente com seu carnê de pagamento ano 2018, enviamos um encarte contendo todas as modalidades de comunicação que estamos utilizando para que você fique bem informado e se comunique com a Alcel com facilidade. Alcel Digital 2018, agora com vários veículos de comunicação para ficar mais perto de você. Showtime Web Radio.